Alô, graça e paz. Que bom, hoje é o dia do Senhor, dia especial, dia em que Deus proporcionou um grande deleite e uma grande forma de nos abençoar profundamente. Hoje eu queria falar sobre liberdade. Primeiro porque eu entendo que liberdade é aquilo que é o suprassumo, a realidade definitiva e extremamente proposital do que Deus fez no que a gente chama de redenção. O texto que eu escolhi foi o final da carta de Gálatas, a carta da liberdade, que Paulo nos brinda com uma percepção, uma perspectiva maravilhosa da liberdade. Gálatas 5, do versículo 1 ao versículo 15. Deus nos abençoe profundamente com a tremenda presença do Teu Espírito através de Tua palavra. Como eu disse, liberdade é a essência do resultado do que Cristo faz como Redentor. Jesus morreu para que a liberdade fosse real. É a primeira implicação, a primeira perspectiva, é a primeira abordagem que Paulo faz quando ele vai falar da experiência legitimatória da liberdade na vida dos discípulos de Jesus. Ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis a outra vez a um jugo de escravidão. Notem que Paulo vai dizer que a liberdade é exatamente o propósito pelo qual Cristo veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo para libertar de um terrível cativeiro o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, de Salem de Muf, caído em desgraça, caído em escravidão na sua alienação inicial com Adão, e vivendo os desdobramentos, as repercussões dessa escravidão que tem o seu núcleo dentro de nós, na nossa interioridade, e de lá se expande para todos os segmentos e dimensões do nosso ser, e se tornando histórica, vivencial nas nossas relações. Quando a Bíblia fala de Cristo como Redentor, Goel, quando ela fala de Cristo como Salvador, ela está tratando dessa ação libertária de Jesus na cruz por nós. Agora a gente precisa entender esse negócio de liberdade, não é? Essa liberdade, ela é de amplo aspecto, ela é toda inclusiva, ela é absolutamente holística, porque ela envolve todos os segmentos que foram manchados pela alienação, ou como os teólogos antigos falavam, pecado. Essa liberdade é de longo alcance, ela entra em todas as áreas. Cristo veio para que pudéssemos vivenciar uma liberdade de alto nível, como valor teto, que a tudo engloba. O Senhor veio para que experimentássemos uma libertação tanto espiritual, na nossa relação primária
com Deus, porque toda relação começa na relação ou não com Deus, mas se expande também para nossas emoções. Deus com seu Espírito, nos dá liberdade emocional na nossa alma, dos sentimentos perversos, dos sentimentos desagregados, dos sentimentos fora de propósitos, que nos enfeiam, que nos tornam menos gente, que tira de nós a capacidade de viver uma relação boa e positiva. Foi dessa liberdade tremenda que o Senhor Jesus veio ser patrono. Por isso que ele construiu igreja, que não tem nada a ver com esses prédios e instituições sociais que nós vemos aí com um nome, mas que é uma quimera, que é um engano. A igreja que Jesus sonhava, e ele disse, e ele não fez nenhuma alusão ao judaísmo propositalmente, é a comunidade espiritual daqueles que, em primeiro nível, em primeira linha, experimentam o poder libertador do Senhor. Deus veio para que você viva uma vida livre, destituído da tirania do pecado, da tirania do narcisismo monstruoso que caracteriza nossa era tão infantil, líquida, fluida, que não mantém nada, que torna tudo algo complexo e extremamente problemático. O Senhor veio para nos tornar mais simples. E o Evangelho é esse convite à simplicidade, esse convite a uma vida poderosa com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos vivenciar essa liberdade tão maravilhosa. Se nós formos em João, Jesus vai dizer claramente com quem ou com que essa liberdade ela se associa. Note bem, João capítulo 8, por exemplo, você vai ver isso sendo dito, João 8. Note bem que coisa maravilhosa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os judeus deram uma de João sem braço, tentaram se esquivar do desdobramento do que Jesus estava dizendo, da verdade preciosa, da verdade sui generis que Jesus estava trazendo aqui agora, e eles disseram, mas nós não somos escravos, nós somos livres. E não eram porque estavam sob o domínio de Roma. Aí o Senhor entendeu qual era a questão. Somos filhos de Abraão, somos livres. Ele falou assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é servo do pecado está escravizado. Tem uma escravidão que é maior do que a escravidão física, de barras físicas. Franz Kafka diz que nós mesmos produzimos as barras que vão nos prender. É verdade. Claro que ele não estava falando num nível mais denso que Jesus estava realmente dizendo, mas é exatamente isso. Aí ele diz assim, ó, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Que coisa linda, né? Ou seja, não há liberdade naquele escopo que Paulo estava se referindo em Gálatas, sem conhecer a verdade. E o que é essa verdade? Hoje nós temos um multiconceito, uma perspectiva absolutamente relativizada dos conceitos,
E isso não deixou de ser com a verdade. Então, o que é que Paulo estava dizendo sobre verdade? Simplesmente ele estava falando, Jesus, na verdade, ele estava falando da palavra poderosa de Deus, que tem o poder de fazer transformações profundíssimas. Escute, profundíssimas na nossa vida, no nosso caráter, no nosso coração. A palavra de Deus, o Logos divino, o Debar do Senhor, ele faz coisas espantosas, o que a gente chama de conversão, de regeneração, de nascer do alto, do céu, do trono da graça poderosa, que é muito mais do que esse discurso cristão da atualidade. A palavra é mais que isso, é o Evangelho entrando pelo poder do Espírito, como a sua espada afiada, penetrante, que arranca nossas trincheiras, que permite que o poder de Deus entre nas nossas crises mais agudas, nos nossos sentimentos mais sombrios. A palavra entra e faz diferença poderosa. É desse evangelho maiúsculo que nós precisamos hoje, que tem o poder, sim, de fazer mudanças profundas em sua alma, em nossa vida. Precisamos disso. Não precisamos aprender a prosperar, não precisamos de uma mensagem coach, não precisamos de toda essa parafernália que só nos afasta da simplicidade e do poder da palavra mediada e executada pelo Espírito Santo, que é o agente trinitário que faz essa obra hoje. Achei interessante que Hernandes Dias Lopes disse. Ele fala assim, ó: a palavra é a verdade, e não apenas contém a verdade. Ela é o instrumento da nossa santificação. Sem o conhecimento da palavra, não há crescimento espiritual. Você percebeu isso? Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Ele está comentando João 17, onde Jesus disse que santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você entende? E ele diz, é assim que a gente cresce. Por isso que tem tanta gente imatura nos templos, na casa do pão, na Betel, mas passando fome, no lugar da vida, mais morto espiritualmente, cego, todo permeado de religiosismo, uma sociedade religiosa falso-moralista, farisaica, que não consegue gerar verdade, que não consegue gerar transformação de verdade profunda, mas apenas essa gestão de imagem. Hoje, muita coisa que se diz sobre conversão, coisa parecida, é gestão de imagem, é epidérmica, é superficial, mas a palavra e o evangelho, não, eles de fato fazem algo tão poderoso que consegue mudar a gente de dentro para fora num nível absolutamente transcendente. E por que transcendente? Porque é Deus nos visitando, é o Emmanuel espiritual, é Cristo fazendo algo poderoso nas nossas vidas. Sim, o Senhor nos chamou para a liberdade, então experimentemos dela. Que Deus lhe abençoe hoje profundamente no dia do Senhor. Graça e a paz.